Quando eu falo da ação reivindicatória, então nós temos um cronograma dos atos. Então, primeiro ponto, o cabimento da ação reivindicatória. Você já sabe que jamais vai confundir a ação reivindicatória com a ação possessória. Não pode confundir. Sabe também que jamais vai confundir a chamada ação reivindicatória com a ação de missão da posse. Nós vamos aprofundar nas próximas aulas aqui a ação de missão da posse. Então, a ação reivindicatória ela tem uma situação muito específica. Eu sou o seu cliente, procuro você como advogado, advogada, e desejo recuperar meu imóvel invadido. Talvez ele foi invadido, meu sítio, minha chácara, meu rancho, minha fazenda, meu apartamento, meu terreno, comercial, residencial, uma área urbana, e eu preciso da sua ajuda. Então você, doutor e doutora, vai pensar no quê? Em duas possibilidades, as possessórias e a reivindicatória. Você tendo a certeza que o seu cliente tem um registro, a propriedade, você não vai brincar com a ação possessória, não vai brincar com fogo que você pode se queimar. A ação possessória pode demorar 5, 6, 7 anos, são ações demoradas pela própria análise, pelos próprios fundamentos da posse, são ações cansativas, então sempre vamos partir para a ação reivindicatória. O cabimento nós já falamos aqui, então o artigo 1245 do Código Civil, esse é o cabimento, tá? 1245 e 1228 do Código Civil, são os fundamentos que nós usamos nessas ações. Procedimento dessa ação, não é reconhecida, não é considerada uma ação de procedimento especial, não é. A ação reivindicatória, nós não aprendemos isso na graduação em Direito, é uma ação de procedimento comum. Ela não tem um procedimento especial, não, procedimento comum. O desenvolvimento da peça, artigo 319, temos como obrigação juntar a prova do registro, artigo 320 do Código de Processo Civil, temos que fazer isso. A citação na ação reivindicatória, normalmente ela acontece via correio, não é via oficial de justiça. O réu pode apresentar contestação, pode apresentar também a reconvenção, pode sim, existe uma discussão a respeito da reconvenção em sede reivindicatória, mas pode. Pode também fazer o reconhecimento jurídico do pedido, pode ainda fazer o desdobramento do polo ativo da ação, isso somente se o polo ativo da ação for composto por vários coproprietários, é muito difícil isso de ocorrer, e pode dar a revelia quando o réu não apresenta nada, Essas são as chamadas respostas do réu que você, doutor ou doutora, pode ser contratado para defender a outra parte, a parte ré, a parte requerida. Então a saída seria a contestação, e se você foi contratado para defender um cliente que seja um terceiro, pode pensar no embargo de terceiro, poderia ser uma ação utilizada também em sede de ação reivindicatória, tá? Ponto importante. Vale a pena lembrar que o juiz, conforme o artigo do Código de Processo Civil, ele pode sim providenciar, requerer uma audiência de saneamento, é muito difícil. Eu volto a falar que a ação reivindicatória, por sua natureza, ser documental, registral, e o documento que faz prova, conforme a Lei 6.015, Lei de Registros Públicos da Propriedade, é a certidão de propriedade. Então, pela própria natureza probatória dessa ação, não é muito comum ter audiência de instrução e julgamento, não é muito comum, mas nada impede, caso entenda necessário para a segurança jurídica do processo, após o pedido do autor ou do réu, será agendada a audiência de instrução e julgamento. Não é muito comum. Eu não oriento você, advogado do autor, pedir, solicitar ou requerer a audiência, o agendamento da audiência de instrução e julgamento em sede de ação reivindicatória. Não oriento advogado do autor. O advogado do réu, se ele acha uma estratégia jurídica, que talvez uma prova oral, que seria as testemunhas do depoimento pessoal, vai fazer uma diferença no processo, aí sim o réu pode solicitar, requerer o agendamento dessa audiência. Mas ao autor não cabe na inicial pedir, não que seria incompatível, mas não teria muita lógica, uma vez que se você fez a ação reivindicatória, é porque o seu cliente tem um domínio, tem a propriedade, tá? Então, parto desse ponto aqui, ponto relevante, ponto importante também. Essa ação reivindicatória nós podemos pedir a audiência de conciliação e mediação. A manifestação, conforme o artigo 319, ela é uma manifestação que pode ser negativa ou positiva, então podemos pedir uma audiência de conciliação sim. Dependendo do caso, eu gosto muito de agendar, de solicitar essa audiência de conciliação e mediação, porque às vezes um acordo ele resolve, Então, dependendo do caso, a situação, se você enxergar essa possibilidade de acordo, de desocupação,
ou no caso do bem móvel, a entrega, a devolução do bem, seria uma alternativa interessante sim, mas você vai ter que analisar o caso concreto. Muito difícil o Poder Judiciário agendar uma audiência de saneamento, mas já tivemos 2 casos no escritório onde o juiz agendou a audiência de saneamento em sede de ação reivindicatória, e a audiência justificativa, né, seria a 4ª audiência que nós temos no processo civil brasileiro, seria uma audiência que somente será marcada quando existe um pedido liminar, né, de tutela antecipada. Então, se você está pedindo a tutela antecipada, pode ser que o juiz marque uma audiência, agende uma audiência de justificativa ou justificação. Muito difícil também, mas pode ser que ele agende sim. Então, na ação reivindicatória, nós podemos sim ter 4 audiências. Não é muito comum, o comum é não ter nenhuma, mas a audiência de conciliação pode ocorrer se você, advogado do autor, pedir, ou advogado do réu, de conciliação e mediação. Instrução e julgamento não é um pedido muito comum pelo autor, normalmente pelo réu, em tese de defesa. A audiência de saneamento, só se o juiz quiser agendar essa audiência, o judiciário, para sanar algumas dúvidas antes do julgamento. E a audiência de justificativa somente vai ocorrer quando o juiz marcar essa audiência, porque ele está decidindo uma questão de tutela antecipada. Também não é muito comum aqui na reivindicatória, tá? Pontos importantes, pontos relevantes aqui. Olha só, queria falar com você então a respeito do foro competente, né? Nós sabemos que o foro competente, a ação deve ser ajuizada na comarca onde está localizado o imóvel, tá? Então não há que errar o foro competente, sempre na comarca onde está localizado o imóvel, então não tem como errar. Vara cível, hein, gente? Vara cível. Importante aqui. Eu trago também algumas questões que devem ser respondidas pelo autor antes da distribuição da inicial, até para que você consiga, de fato, aproveitar o máximo, né, das informações para usufruir na sua inicial. Então, são perguntas que eu sempre faço e sempre verifico antes de distribuir uma ação reivindicatória. Primeiro, nós já conversamos, a prova da propriedade. A prova da propriedade é fundamental. Então, eu só vou distribuir essa ação quando eu tenho a certeza que o meu cliente é proprietário. Meu cliente ou meus clientes. Se não é, eu tenho que pensar em outra medida judicial, talvez a possessória. Só faz prova disso o registro, hein, gente? Registro. Professor, mas eu vou juntar a nota fiscal, vou juntar... A nota fiscal seria para o bem móvel, aí tudo bem. Como a nossa pós é voltada ao direito imobiliário, então eu trago sempre exemplos de direito imobiliário. Então, para fazer uma ação reivindicatória, pensando no imóvel, registro, certidão de propriedade. Mas, para bens móveis, a nota fiscal faria a prova, tá? Para bens móveis. Perguntas relevantes. Quando o seu cliente adquiriu o bem? A informação que você pode mencionar no processo, lá nos fatos. Quando o seu cliente adquiriu o bem? O exato momento da invasão, se o seu cliente tiver essa informação. Lembrando que na possessória, nas ações possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório, essa informação é obrigatória, né, gente? É um requisito da possessória. Você tem que informar a data do esbulho da turbação, lá na possessória. Aqui não é requisito, mas é importante também você mencionar a data da invasão, a data que o seu cliente perdeu o bem, por isso ele quer a restituição. Então, ponto importante. Também esclarecer na petição quanto tempo ele possui o bem, o seu cliente possui o bem, móvel ou imóvel. Também vejo, conforme a jurisprudência, que também é importante você esclarecer ali por quanto tempo o seu cliente já tem esse bem. Documentos, então. Provas. As provas na ação reivindicatória, nós vamos trabalhar com as provas documentais. A principal, registro ou nota fiscal para bens móveis. No caso do direito imobiliário, registro. Pronto. Não há que se falar em outra prova. Essa é a prova conexa. Nada impede você juntar declarações para provar que o seu cliente tinha posse, mas não é uma estratégia para você ganhar a ação. Lembrando que a ação reivindicatória é uma ação de domínio. Você tem que ter todo um cuidado nas ações possessórias, que você precisa provar a posse do seu cliente. Nessa ação reivindicatória, o que faz prova do domínio é o registro. O registro e ponto final. Mas nada impede, caso você queira, juntar CARDE de IPTU, comprovante de pagamento de condomínio, nada impede, tá? Mas não é isso que vai fazer você ganhar essa ação, ok? Contestação. Então vamos enxergar o lado agora do advogado que vai fazer uma contestação em sede de ação reivindicatória. Na contestação, que é a peça de defesa das respostas do réu, quantas respostas do réu existem, professor Júlio, segundo o Código de Processo Civil? São 5 respostas do réu. Primeira resposta do réu, contestação. Segunda, reconvenção. Terceira, reconhecimento jurídico do pedido. O réu está confessando.
Nós já explicamos aqui que o réu pode confessar. E não é absurdo, não é uma estratégia errada. Dependendo da situação, é melhor confessar o que mentir. Não tem prova. Desdobramento do polo ativo da ação. É aquela situação que o réu está sendo processado por vários autores e ele prefere fazer uma defesa contra cada autor, e não uma defesa genérica. E a revelia. 5 respostas do réu. O réu pode apresentar, através dos seus advogados, 5 respostas. Revelia não é uma resposta, é uma omissão, mas é considerada uma resposta do réu. A contestação é a defesa mais hábil para que o advogado contratado contra, em face da ação reivindicatória, é a defesa mais utilizada, salvo exceção se o seu cliente quer reconhecer, olha, invadi mesmo, mas eu vou sair, me dá 6 meses, me dá 3 meses. Aí é reconhecimento jurídico do pedido, que pode ser feito numa peça autônoma ou numa peça dentro da contestação. Mas normalmente, quando nós advogados somos contratados para fazer uma defesa da reivindicatória, a peça que nós vamos pensar é sim a contestação. E a defesa cirúrgica, para matar o lobisomem, um tiro de bala de prata no coração da ação reivindicatória, é você na contestação alegar e provar que o seu cliente tem um registro e o autor da ação reivindicatória não tem. Acabou a ação, né, gente? Não há mais que se falar, resolveu o problema. Resolveu o problema porque a ação reivindicatória é uma ação de domínio. No que diz respeito ao valor da causa, não resta mais dúvida, então, artigo 292, o valor da causa deve ser feito com base no valor do bem, no valor do negócio, no valor do imóvel. Quando não tem o valor de comércio, o valor de mercado, o que vai suprir isso é o valor venal. O valor venal, seja IPTU ou ITR, tá? Então, o valor venal seria o valor da causa mais correto. A ação reivindicatória, em qualquer estado no Brasil, nós vamos usar o Poder Judiciário, claro, de forma exclusiva, e vamos usar a esfera estadual, em regra, a não ser que o imóvel seja, de fato, um imóvel da justiça, dos entes federativos, da Justiça Federal. Mas, em regra, nós vamos usar a Justiça Estadual. Tá? Então, em regra, nós vamos ter as custas de licitação e a taxa judiciária também. Então, ponto importante. Dicas importantes. Pulo do gato. Na petição inicial, o advogado deve indicar de forma precisa a localização do bem, se possível, com muitos detalhes. Então, uma dica que eu dou conforme jurisprudência. O que você pode fazer nessa ação reivindicatória, por mais que você faça a juntada da certidão de propriedade, vai no Google Maps e coloque a foto do imóvel, a localização. Isso ajuda muito, tá? Porque não pode restar dúvida em relação à localização do imóvel para que você tenha o deferimento da ação reivindicatória. Outra dica importante, quando o possuidor ou os possuidores forem de nome e qualificação ignorada, o advogado deve indicar no inicial este fato, procedendo com a descrição física deles quando possível. Então é muito comum, professor, reivindicatória tem que ser contra alguém. Não. A ação reivindicatória pode ser em face contra alguém quando o seu cliente tem a certeza de quem está lá no imóvel. Se o seu cliente não tem a certeza de quem esteja no imóvel, pode sim essa ação ser em face de réu desconhecido. Réu desconhecido. O RG e CPF desconhecido. Ou réus desconhecidos. Então pode sim, tá? Essa ação não tem que ter obrigatoriamente um réu com nome completo RG CPF, senão ninguém distribui a ação reivindicatória no Brasil. Cuidado que o réu pode ser desconhecido, mas não local incerto ou não sabido. Eu corrigi uma peça de um aluno que ele mandou por e-mail, o professor está com muita dificuldade de corrigir peças por e-mail, porque a gente não para nunca, Ele trabalha demais, gente? É muito corrida a nossa vida. Mas o aluno mandou para mim, para o professor, a peça reivindicatória. E aí ele fez em face de réu desconhecido, em local incerto e não sabido. Eu falei para ele, tá errado, porque a ação reivindicatória você sempre vai saber o local, que é o imóvel. Como que você fala local incerto e não sabido? Mas eu pensei que se o réu é desconhecido é local incerto e não sabido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, A peça pode ser distribuída em face de réu desconhecido e também local incerto e não sabido, mas não é o caso da reivindicatória. Porque a ação reivindicatória e a ação processuária, você sabe onde é o imóvel. É o imóvel que o seu cliente quer recuperar. Então, seria um erro grave. Ainda bem que ele passou a peça e eu consegui corrigir antes da distribuição, tá bom? Um abraço para vocês. Legal, né, gente? Mais uma dica boa aqui, Quando a ação envolver a reivindicação do bem, o autor casado deve ser acompanhado de seu cônjuge ou apresentar autorização para o ajustamento da ação. Assim como acontece nas outras ações imobiliárias, Então, na ação reivindicatória também. Ou eu coloco no polo a esposa, o marido, ou uma carta
de anuência uma carta de autorização. Isso está previsto no Código de Processo Civil, não é nada de absurdo não, é que está previsto mesmo no Código de Processo Civil. Então essa é a reivindicatória. Vamos dar uma olhadinha no nosso material aqui, gente. A nossa aposta é muito legal por causa disso, né? A gente consegue ver o que o professor está vendo. Então vamos juntos aqui, olha só. Olha o que eu trago para você aqui, ó. Quando eu falo da ação, então,